Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais conhecemos ao Senhor, mais podemos viver no meio da graça, com paz e amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais nós conhecemos o prazer que é poder sentir o Espírito Santo dentro do nosso coração. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós podemos entender o tamanho do amor de Deus por nós, o tamanho da sua graça em nossa vida. E talvez a gente se questione sobre o que é a graça de Deus. A graça de Deus é tudo aquilo que nós podemos descobrir quando nós nos arrependemos. Que Ele não é algo que nós merecemos, mas é um amor tão grande, tão profundo, que nós acabamos nos arrependendo por ter traído essa pessoa da forma que nós traímos, por ter acreditado nas coisas erradas. E quando esse Espírito e essa graça está na nossa vida, nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos corajosos, nós nos sentimos diferentes de tudo aquilo que nós sempre fomos. Mas para que esse relacionamento ele possa acontecer, nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos buscar a presença do Senhor, nós precisamos ouvir louvores, fazer orações, falar no nome do Senhor para outras pessoas. Nós precisamos confiar sem sentir medo, sem questionar. E assim a nossa vida, ela começa a se transformar de uma forma totalmente diferente das coisas quais nós pensávamos e acreditávamos, principalmente os nossos sentimentos. Porque no meio de nós começa a existir a paz, a tranquilidade, a serenidade. Então aquilo que antes nos incomodava, hoje já não faz a menor diferença. Aquela dependência emocional de querer atenção ou se sentir amado já não faz mais parte dos nossos desejos, porque o amor que Deus nos dá é incomparável, é inconfundível. Nós não temos mais fome nem sede disso. Hoje nós nos sentimos completos e plenos. Mas para que tudo isso possa acontecer na sua vida também, é preciso uma coisa. É preciso que você busque a presença de Deus, que você conheça a palavra de Deus. Porque se você não fizer isso, você vai acabar se desviando dos caminhos do Senhor. E por mais que você esteja andando, o que adianta a gente andar para a direção errada, se a gente nunca vai chegar em lugar nenhum? É muito mais fácil caminhar junto à luz, porque eu posso ver aonde eu piso, do que caminhar no meio da escuridão, sem conhecer as coisas, sem ter alguém que te acompanhe, sem ter alguém que te proteja. Não é à toa que você se sente sozinho, não é à toa que você vive com ansiedade, não é por acaso que você tem angústia. Na falta de Deus e na ausência do conhecimento de Deus, você crê que todos esses sentimentos são causados por alguém. Mas as pessoas, elas não podem provocar sentimentos. Elas podem sim criar expectativas. Os sentimentos são coisas espirituais. E nós só descobrimos isso quando Jesus se permite revelar a nós. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 2 Pedro 1, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade.
Quem disse essas palavras? Pedro, um discípulo do Senhor. Então o que Pedro ele está nos ensinando? Olha como ele começa, que a graça e a paz estejam. Então que a misericórdia de Deus ela tenha nos alcançado, que a presença de Deus ela esteja na nossa vida. E ele está desejando que isso possa cada vez mais aumentar. E ele vai dar um indicativo disso. Como eu faço para poder aumentar a graça, a paz e a fé? E de novo vai passar numa coisa que eu incentivo todos os dias. Todos os dias. Por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, quanto mais eu leio a palavra, mais aumenta o meu conhecimento, mais a graça de Deus, pela presença do Espírito Santo, abunda na minha vida, e por essa presença estar na minha vida, eu sinto os sentimentos e os frutos do Espírito Santo. Então, olha como a palavra de Deus ela é o agente de transformação. Cada vez que você abre a sua Bíblia para ler na sua casa, no momento onde você deveria estar ali, sei lá, usando uma rede sociais, assistindo uma televisão, ou muitas vezes descansando ou fazendo alguma coisa para matar o tempo mesmo, Deus ele olha e fala: olha esse meu filho, ele podia estar aqui fazendo outras coisas, mas ele me escolheu. Ele escolheu para que eu esteja com ele nesse instante. Então, todo o tempo que eu tenho livre, na maior parte das vezes, eu tento preencher com alguma coisa para o Senhor. Seja ouvindo um louvor, seja ouvindo o devocional quando eu estou indo de casa para algum lugar. Porque apesar de eu gravar, muitas vezes eu nem sei o que eu falei. Porque as coisas que nós falamos são influenciadas pelo Espírito Santo. Então eu capacito sim, lendo a Bíblia, mas não tem como a gente lembrar de tudo que tem num livro tão complexo como aquele. Certo dia eu tenho o costume de ficar falando sobre quem escreveu o livro, e eu falei sobre Tiago, e eu disse que Tiago era um servo do Senhor, e aquilo ficou me incomodando, porque dentre os 12 discípulos tem 2 que se chamam Tiago. E aí, será que é o Tiago que Jesus escolheu? Ou era o Tiago, que era irmão dele, que não era discípulo dele? Foi por isso que eu disse que ele era um servo. E para mim aquilo, de alguma forma, eu falei, eu acho que eu falei errado. E estava certo. Então é nos pequenos detalhes, é quando Deus ele deixa se revelar nas entrelinhas das coisas, que nós começamos a perceber que sim, é o Senhor que fala sobre. É Ele quem tem montado, é Ele quem tem escolhido. Mesmo eu sendo imperfeito, mesmo eu sendo pecador, o Senhor, sempre que Ele me procura, eu digo sim, porque Ele sabe que a presença dEle na minha vida causa alegria, causa amor, causa gratidão. Ele sabe que a minha vida sem Ele não é vida, e Ele já viu o que eu fiz com a minha vida quando Ele não estava junto. Então eu preciso da supervisão de Deus, eu preciso do auxílio de Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. E se eu posso revelar essas passagens, é pelo conhecimento. É porque algum dia eu li, algum dia eu vi, algum dia eu procurei, e procurei a tal ponto que eu não consiga mais esquecer. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então, quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus? É o conhecimento. É o próprio Deus, é a presença de Deus. Por isso eu sempre falo, e não canso de repetir, quando nós perdoamos alguém, nós perdoamos porque assim Deus está conosco e nos capacita. Porque não existe nada que machuca mais que você tentar perdoar uma pessoa sem Deus. Talvez a pessoa possa até ouvir as palavras, eu te perdoo, mas no meu comportamento isso não vai ser refletido. Porque basta um sinal, basta um indício que todo aquele sentimento ruim vai voltar e eu vou voltar a acusar a pessoa. É sempre uma afinetada, é sempre uma palavra dura. Talvez a pessoa não tenha feito mais nada e ela esteja arrependida, mas se eu não tiver Deus, eu não consigo perdoar. Assim também como eu não consigo amar, também não consigo sentir paz, também não consigo sentir felicidade.
não consigo ter o controle sobre o meu corpo e sobre os meus sentimentos, não consigo ter esperança. Todas essas coisas são frutos do Espírito Santo. E por mais que às vezes a gente deseje, por mais que às vezes a gente queira, é impossível sentir as coisas de Deus sem que Deus esteja perto de nós. E pelo Senhor estar perto de nós, nós conseguimos ter uma vida que agrada a Ele. Nós conseguimos fazer coisas diferentes da nossa vida. Porque talvez o propósito da sua vida hoje seja buscar os teus interesses, seja sustentar a tua casa, seja viver os teus sonhos, fazer o plano sobre as viagens que você quer, as coisas que você gostaria de aprender, as coisas que você gostaria de comprar, as coisas que você gostaria de ter. São os teus sonhos, são os teus motivos, são as tuas razões, são as coisas que você vive esperando e isso. E a tua vida meio que ela está congelada nesse ciclo, onde alguma coisa precisa acontecer para você poder começar a viver. E a sua volta está cheio de pessoas caídas. Como eu reconheço uma pessoa caída? É pelas palavras. Porque quem anda na escuridão tem medo da luz. Quem anda na escuridão não conhece o que é o amor. Quem anda na escuridão já se acostumou com a tristeza. Sabe bem o que é a solidão, o que é a depressão, o que é o desânimo, o que é o cansaço. E nós, que somos seres da luz, cidadãos celestiais, nós temos o dever de ajudar essas pessoas a sentir o que nós sentimos. Porque quando nós falamos de Jesus, o que está em nós, essas pessoas elas podem sentir. Então naquele momento, um pouquinho de amor, um pouquinho de paz e um pouquinho de esperança. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então a própria palavra garante que aquilo que eu digo não seja apenas um pensamento, mas uma realidade espiritual. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Então eu preciso conhecer aquele que me chamou, aquele que me trouxe a vida. E quando eu aceito o meu chamado, eu coloco um significado maior. E assim começa o meu propósito, para tomar parte na sua glória e bondade. Então nós só podemos fazer bondades quando o Senhor está conosco, porque se eu pudesse ser bom sem Deus, não faz o menor sentido isso que Pedro está nos ensinando. E olha que a glória de Deus ela vai se manifestar na nossa vida também. Então não se preocupe em como Deus vai fazer, em que vai ser e o que não vai, e se isso e se aquilo. Apenas continue orando, servindo, adorando, louvando, ajudando. Enquanto você estiver sentindo a presença de Deus, o seu coração não vai ter desespero. Dentro dos teus pensamentos não vai existir nada de ruim, porque a cada vez que Satanás ele tentar atacar com uma coisa, nós vamos recordar uma passagem e isso vai destruir aquilo que o diabo tenta fazer na nossa vida, que é semear a discórdia. Então nós vamos nos manter firmes nas promessas de Deus. Se a gente vai lá em 2 Pedro 2, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por eles. Eles ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Pedro está fazendo mais uma exortação das pessoas que chegam a conhecer o Senhor, porém, chega no meio do caminho, elas sentem a paz, sentem o amor e acham que se tornaram curadas, que elas já não precisam mais de Deus. É como se você pegasse uma pessoa faminta e desse comida para ela a primeira vez, e ela vê que ela não sente mais fome, e aí ela acha que ela não precisa mais de você, só que mal sabia ela que a fome volta depois de um tempo. Então Pedro ele começa nos dizendo: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador e que escaparam das imoralidades do mundo.
Então, de novo, ele usa o termo conhecer. Então, nós que conhecemos ao Senhor, nós conseguimos escapar das imoralidades do mundo, nós conseguimos escapar da forma que o mundo vive, das coisas que o mundo gosta, daquilo que o mundo diz que é preciso. Então nós vivemos dentro do nosso mundo, porque a gente sabe que esse mundo jaz no maligno e o mundo que nós queremos viver não é esse, não é o mesmo mundo, porque nós não vivemos no mundo das trevas e nem da escuridão. Então esse conhecimento, esse acordar cedo todos os dias para ler a palavra de Deus, esse momento que nós tiramos para ouvir o devocional, para compartilhar o devocional com outras pessoas, o momento que nós tiramos para ajudar outras pessoas a entender os teus sentimentos e se arrependerem dos seus maus caminhos e se voltarem ao Senhor também e terem os mesmos comportamentos que nós. Porque se todo mundo tivesse o hábito de ler a Bíblia em casa, de orar, de participar das coisas que o Senhor coloca no coração, ao invés de gritar, preferir às vezes ficar quieto, ao invés de ficar buscando os teus interesses, buscar as coisas que o Senhor coloca dentro do coração, eu tenho certeza que muita coisa seria diferente. Mas eu não preciso querer que o mundo mude. O primeiro lugar que eu gostaria de mudar é dentro do meu coração. Às vezes eu estou querendo que os outros façam o que eu quero e o lugar que eu posso cuidar eu não cuido, que é dentro de mim, que é o meu corpo, que é o meu comportamento, que são as minhas palavras, que é a minha vida. Esse é o lugar que está precisando de cuidado agora. E quando as pessoas notarem que aquilo que antes era um matagal, aquilo que antes era abandonado, descuidado, hoje está bem, está bacana, está gostoso. Que hoje existe um sorriso no rosto, existe uma vontade maior, que hoje a gente já vive com um propósito e com um significado por conhecer ao Senhor. Assim essas pessoas elas vão começar a querer sentir também essa transformação. E assim o Senhor, por entrar no nosso coração, Ele também entra na nossa casa, entra no nosso trabalho, entra nos lugares que nós frequentamos. E assim cada casa começa a se tornar um pedacinho do céu. Cada lugar começa a ser uma chama de esperança, um novo lugar para o reino de Deus estar. Você já pensou nisso? Você esperando que as coisas acontecessem e o que precisava acontecer estava dentro de você. Então o conhecimento de Deus, ele traz coisas que nós nem imaginamos. Então talvez hoje aquilo que te escraviza, aquilo que você não consegue largar, seja a bebida, seja a droga, seja a sexualidade, seja, sei lá, aquilo que você faz e se sente mal e gostaria de não fazer mais, tudo isso com o conhecimento do Senhor, ele passa e ele sai da nossa vida. Só que aqui tem um problema. Depois que eu conheço tudo isso, eu vou ter uma opção. Porque hoje eu não posso mais falar que eu não conheço o Senhor. Hoje, depois de tanto tempo, eu não posso falar que eu não sei o que Deus espera de mim, que eu não sei o que é a presença do Espírito Santo, que eu não sei o poder da palavra de Deus, dos louvores, que Jesus veio à terra, que Jesus me perdoou. Eu não posso negar esse conhecimento porque eu vivi essas coisas. Só que, e se mesmo assim eu começar a insistir em voltar naquela velha vida, em querer buscar as coisas que o Senhor diz que é errado, em querer idolatrar, em querer buscar os meus sonhos a todo custo, em querer acreditar nas coisas erradas? O que será que acontece na minha vida? Mas depois foram agarrados e dominados por elas, pela imoralidade do mundo, pelos sonhos do mundo. Então isso de alguma forma me seduziu de novo. E eu achando que eu estava perto de Deus, eu poderia achar que eu poderia conquistar o mundo, esquecendo tudo aquilo que Deus me alertou e tudo aquilo que Deus me ensinou. Você sabe o que acontece na vida dessas pessoas? Ficam no fim em pior situação do que no começo. Então, se você chegar a conhecer o Senhor e depois abandonar o Senhor, a tua vida vai ficar pior do que estava. Porque aqueles que nunca tiveram, talvez nunca possam sentir falta, mas aqueles que tiveram e sentiram amor, sabem muito bem como dói muito mais a escuridão. É como se você pegasse uma pessoa que a vida inteira ela foi rica e no final ela tivesse que viver a pobreza. É diferente de uma pessoa que viveu a vida inteira na pobreza e nunca soube o que é ser rica. Essa pessoa ela vai sofrer muito mais, mas vai sofrer muito mais. Porque quando você não tem, você aprende a se adaptar. Você aprende a aceitar o que é, mesmo que às vezes você possa não concordar.
o outro ele vai ficar questionando. O tempo todo ele vai ficar se questionando. Não vai ter paz e vai viver numa perturbação. Tem uma passagem também que Jesus diz que quando um espírito imundo sai de um corpo, sai de uma casa, ele procura uma terra árida. E quando ele volta e vê que aquela casa ainda está vazia, ele volta com 7 outros espíritos e a vida daquela pessoa fica pior ainda. É a mesma analogia. Se você acha que você pode brincar de cristão, pegando na mão de Deus quando você quer e largando quando você quer, essa espiritualidade de semana e final de semana, vive da forma que quer, isso daí está trazendo um arrasto para a tua vida, que só vai acontecer desgraça. Quando a graça está, nós temos a misericórdia de Deus. Se a graça sai, desgraça. Então tudo aquilo de ruim que acontece na nossa vida é porque Deus não está perto. Tudo aquilo de bom que acontece na nossa vida, a graça de Deus está perto. Dá para entender? Olha que a gente sempre fala os termos, mas muitas vezes não entende a razão. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Então aqui também explica que porque dentre os 39 reis de Israel, apenas 4 serviram ao Senhor, e como o reinado deles foi diferente, não apenas para ele, mas para o povo de Israel, porque Deus se manteve presente o tempo todo na vida dessas pessoas. Agora, para os demais, para os outros 35, só aconteceram desgraça, só aconteceram guerras, só aconteceram traições, mortes. E o que você quer para a tua vida? Você conhece a Deus? Minimamente? Você quer conhecer mais ao Senhor? É lendo a palavra de Deus, não tem outro jeito. Se você sente algo que às vezes você não entende, é a palavra de Deus que vai te explicar. É a palavra de Deus que vai te dar tudo o que você quer. E às vezes você vai perceber que tudo o que você quer já está dentro de você. Mas quando a gente não tem, a gente não consegue reconhecer. É como se tudo que você quisesse já estivesse dentro de um quarto com as luzes apagadas. Você está dentro desse quarto, mas não pode ver que tudo aquilo já é seu. Então você precisa de Deus para ter acesso a essas coisas. Mas a nossa vida não é aqui. Nada dessas coisas nós vamos poder levar. Então que nós possamos conquistar a nossa salvação. Nós sabemos também que não vai ser por meio dos atos. Mas se nós pudermos ajudar o Senhor de alguma forma, ficaremos gratos em retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então que fique claro que com Deus não se brinca. Que se você se aproximou de Deus, você vai ter que seguir esse caminho. E não pensa que isso é uma punição, porque é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida. Você não deveria ter dúvida em relação a isso. Todo o resto sim, quanto a isso, não. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais podemos viver no meio da graça, com paz e amor. Se eu viver longe de Deus, o que acontece? Se eu não ter o conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Eu vou viver no meio da desgraça com tribulação e ódio. E talvez isso signifique a tua vida hoje, por desconhecer ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Você vive orando, pedindo respostas, e eu dou a mesma resposta todos os dias. É por lá que a tua vida vai começar. É por lá que a minha vida começou, e é por lá que eu vi a vida de tantas outras pessoas começando. É pelo Evangelho, é pelo Espírito Santo, é pelo amor do Pai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar cada vez mais conhecimento, cada vez mais sabedoria, cada vez mais discernimento, que o Senhor possa estar na sua vida, que as tuas orações sejam de agradecimento, de gratidão, que você possa entender o valor da palavra de Deus. Se você já lê a Bíblia, se você já pratica mais tempo, crie o hábito de comprar a Bíblia para dar para outras pessoas. Como é bom a gente receber a palavra de Deus. Como eu fiquei feliz quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. E como eu sei que outras pessoas ficaram felizes por ganhar também. E se cada uma dessa pessoa tiver a ousadia de começar a ler, se você não sabe por onde começar, começa por Mateus. E aí você vai lendo até terminar, até chegar no Apocalipse. Depois você começa e não para nunca mais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.